Caminho, Verdade e Vida de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, editora FEB. Capas. Ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Marcos, capítulo 10, versículo 50. A capa era assim como esses flanelinhas em algumas cidades recebem aquele colete colorido para identificar que eles estão cadastrados na prefeitura. Então a capa era, os cegos recebiam a capa do governo para que eles pudessem então legitimar a pedido de esmola. Eles eram pessoas que tinham o direito de pedir esmola. E quando o cego joga a capa e vai ter com Jesus, ele foi confiante de que ele ia ficar curado, e foi confiante de que ele não precisaria mais da capa, que ele não usaria mais aquela capa. E a capa era disputada, que quem tivesse a capa usaria para aqueles benefícios de pedir esmola. Então, isso é um grande diferencial de fé, de confiança e de predisposição a mudar tudo na sua vida. O Evangelho de Marcos apresenta interessante notícia sobre a cura de Bartimeu, o cego de Jericó. É importante notar que Bartimeu era a reencarnação de Sansão. E o Zaqueu era o adversário de Sansão. Mas Sansão, vindo cego, por ser mais espiritualizado, aceitou aquela aprovação. Ele conversava então com Zaqueu, que tinha pouquíssimos amigos, e os únicos dentre aqueles amigos que conversavam com ele, Bartimeu, o cego. São aqueles mecanismos que a justiça divina tem para nos colocar no eixo, para fazer com que a gente repare erros gravíssimos do passado. Para receber a bênção da divina aproximação, lança fora de si a capa, correndo ao encontro do mestre, alcançando novamente a visão para os olhos apagados e tristes. E joga fora a capa e vai ao encontro do mestre para obter a visão, para voltar a enxergar. E nós queremos ir até o mestre para passarmos a enxergar as realidades que a vida nos oferece. Nós procuramos ir até o mestre para procurar enxergar as realidades do universo que tem em torno de nós. Observemos-nos para podermos então caminhar sempre nessa direção de auto-evangelização, de autoaperfeiçoamento de nós mesmos. Não residirá nesse ato precioso símbolo? Veremos o que a Emmanuel nos traz. As pessoas humanas exibem no mundo as capas mais diversas. Existem os mantos de reis e de mendigos. Há muitos amigos do crime que dão preferência à capa de santos. Raros os que não colam ao rosto a máscara da própria conveniência. Aí Emmanuel que abre o leque da interpretação para as situações do mundo. A capa de rei e a capa de mendigo. A máscara, a capa de santo, para apresentar-se às pessoas, mas toma as atitudes extremamente estranhas, esquisitas, perante si mesmo, perante a vida. E o outro aspecto dessa capa, a conveniência das máscaras que as pessoas colocam segundo a sua necessidade daquele momento. Aí a pessoa faz até aquela carinha, ou então aquela cara, ou seja, ele trabalha artisticamente a sua fisionomia para passar uma notícia, para passar uma informação dentro daquilo que ele quer convencer, daquele público que ele quer atingir, como ele quer atingir o público. Ou seja, perante os olhos de Deus, crime. Alega-se que a luta humana permanece repleta de requisições variadas, que é imprescindível atender à movimentação do século. Entretanto, se alguém deseja sinceramente a aproximação de Jesus, nas nossas lutas humanas, nós precisamos de ver que nós muitas das vezes precisamos de adquirir determinadas situações que não dá para bater de frente, não dá para tomar determinadas atitudes, mas, apesar disso tudo, para seguirmos realmente Jesus e tentarmos nos aproximar dele, temos que saber ser coerentes nas nossas ações. Precisamos de ter coerência nas nossas atitudes, precisamos ter coerência na nossa forma de falar, de pensar e procurarmos, nas situações mais adversas, agirmos da forma mais módica possível, segundo os princípios estabelecidos pelo Cristo, para nós podermos, então, crescermos e aprimorarmos junto ao Pai, junto àquele que vem nos trazer a força, a coragem e, principalmente, o sentimento de amor uns pelos outros. Para a recepção de benefícios dourados,
Lance fora de si a capa do mundo transitório e apresente-se ao Senhor, tal qual é, sem a ruinosa preocupação de manter a pretensa intangibilidade dos títulos efêmeros, sejam os da fortuna material ou os da exagerada noção de sofrimento. Portanto, ao depararmos-nos com as realidades da vida, nós vamos ter muitos motivos para reclamar, muitos motivos para nos vangloriar, mas diante do Senhor, todas essas capas, todos esses sentimentos devem ser deixados de lado e nos apresentarmos tal qual nós somos, seres imortais, seres que vão fazendo com que nós vamos crescendo e aprimorando para caminharmos na direção excelsa desse Pai, que traz para nós as mais variadas oportunidades de nos mantermos, de nos aprimorarmos e de fazermos-nos melhores segundo a vontade desse Pai, segundo as nossas necessidades de aprendermos e de aperfeiçoarmos. Por mais que tenhamos títulos efêmeros no mundo, diante do Senhor, não vale nem a fortuna material e nem o sentimento de miséria que nós possamos alegar que vivenciamos no mundo. Vale os sentimentos que aprendemos a desenvolver em nosso coração. Vale os sentimentos que aprendemos a colocar em prática e fortalecer para nós ao longo da vida. A manutenção de falsas aparências diante do Cristo ou de seus mensageiros complica a situação de quem necessita. Nada peças ao Senhor com exigências ou alegações descabidas. Despe a tua capa mundana e apresenta-te a Ele, sem mais e nem menos. Então, Emmanuel nos traz aqui que nós, dentro das nossas capas personalísticas que vamos apresentando no mundo, as nossas máscaras, as nossas mais variadas tentativas de camuflagem da nossa essência, não vai adiantar nada quando chegarmos no plano espiritual. Porque lá somos a nossa consciência, somos a centelha divina desprovida do anestésico material do corpo físico para depararmos-nos conosco mesmo, com tudo aquilo que tenhamos feito de mal ou de bom. Logicamente, que em cada encarnação que nós somos colocados, nós temos a oportunidade de começarmos a reparar nossos erros, começarmos a reparar as nossas situações desagradáveis que venhamos colocar em prática e sabermos valorizar o sentimento de amor, o sentimento de paz. Aprendamos a tirar de nós a capa que muito nos atrapalha no processo evolutivo, para construirmos amanhã a luz da misericórdia e do amor, que vai sempre nos influenciar, que vai sempre nos impulsionar para realidades transcendentes da vida. E, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Para depararmos-nos com os nossos mentores e protetores do mundo espiritual, não podemos carregar as nossas capas personalísticas do mundo. Precisamos, sim, vir à nossa essência. E aqui no mundo, nas circunstâncias que precisaremos colocar uma capa de proteção para aquela situação, ou para pelo menos amenizar a nossa situação, saibamos ser autênticos, saibamos respeitar a nossa consciência, porque é ela que nos conduzirá ao reino de nosso Pai. A nossa consciência tranquila do dever bem cumprido. Lembrando que, nas situações da vida onde precisamos de usar as capas da proteção natural, não justifica que nesse momento hajamos de forma incompatível ou de forma que não dê para sustentarmos-nos como filhos de Deus, como seres necessários e com seres conscientes das nossas responsabilidades de buscarmos seguir o Mestre e alcançarmos a misericórdia. Somente assim conseguiremos vivenciar as bases do amor, porque as nossas máscaras do mundo, muitas das vezes, como a gente mesmo diz, necessárias, podem nos complicar muito no plano espiritual, se nós não agirmos em consonância com a nossa consciência. A nossa consciência pede de cada um de nós a responsabilidade de sabermos seguir com Jesus e caminharmos na direção do Pai.